Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. E aqui ao meu lado o reverendo Hernandes Dias Lopes. E aí, tá tudo bem, pastor? Graças a Deus e com muitas expectativas para o ano que está aí se iniciando, né? Exatamente. Nós vamos tratar de quê mesmo hoje? Vamos tratar de um tema muito importante. Mas antes de apresentar o tema do nosso programa, conheça um pouco da nossa igreja. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos tratar acerca do importante tema Jesus, nossa esperança. Pastor Hernandes, para falar de Jesus Cristo como nossa esperança, eu escolhi o capítulo 2 de João, que fala acerca do primeiro milagre realizado por Cristo Jesus. Qual a relação do primeiro milagre e o tema do nosso programa? Pastor Jailton, é estreita a conexão, porque Jesus escolhe fazer o seu primeiro milagre numa festa de casamento. E com isso ele sinaliza que ele prioriza a família, que ele ama a família, que ele valoriza a família. Mas família, embora seja um lugar de celebração, é um lugar também de provas, de lutas, de frustrações, de dores, de angústias. E nesse primeiro casamento, então, é o casamento que Jesus realiza o milagre, houve um momento que faltou a provisão. É o momento da ansiedade, é o momento da correria, é o momento da angústia, e Jesus está ali para trazer saída, para trazer solução, para trazer resposta, para trazer uma nova versão daquele drama, trazendo de Deus a solução. Então, eu acho que Jesus é a nossa esperança nesse sentido, porque na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, tem celebrações, mas tem momentos difíceis, tem momentos de festa e tem momentos de grande angústia. E Ele está presente na festa e Ele traz solução na hora da angústia. É verdade. Pastor, não é emblemático que Ele tenha escolhido uma pequena vila, a vila de Caná da Galileia, para iniciar assim os seus sinais, e não em Jerusalém, a capital religiosa, onde havia mais brilho, onde havia mais celebridades? Não é emblemático isso? É emblemático porque Jesus Cristo, como Rei, que sinaliza a chegada do reino, revela para nós que no reino de Deus as coisas estão de ponta cabeça. A pirâmide está invertida. O mundo tem valores diferentes dos valores do reino. No mundo, uma pessoa que vai começar o seu ministério, um ministério único e singular, começaria debaixo dos holofotes, com um certo glamour, na cidade mais importante, no lugar mais estratégico. Mas Jesus que vai nos ensinar que no reino ser grande é ser servo, que aquele que é o maior é o servo de todos, e que
não tem lugar mais importante do que outro, porque onde o homem está, aí Jesus está, e ele dá valor ao que o homem não dá valor, ele prioriza aquilo que o homem rejeita. Isso sinaliza algo maravilhoso, a esperança para nós, a esperança para o pequeno, a esperança para o caído, a esperança para o frustrado, a esperança para aquele que está desprezado da sociedade, a esperança. E Jesus, no seu primeiro milagre, já abre para nós esta porta da esperança. Pastor, nós podemos então depreender do episódio que Jesus tanto atende ao morador da mansão, quanto ao morador da palafita, ao morador de um bairro nobre, como também ao morador de uma comunidade, seja ela a mais pobre e desprovida dos recursos materiais. Há esperança para pessoas que não possuem bens materiais, que não possuem um nome ou uma posição social. Jesus está atento também para estas pessoas? Eu diria, pastor Jailton, que não só está atento também para essas pessoas, mas até com prioridade a essas pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus alertou sobre a questão do rico. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Não porque Deus faça acepção de pessoas, mas o rico tem uma tendência maior a confiar nele mesmo, confiar no seu dinheiro, confiar na sua força, confiar no seu poder, confiar na sua influência. E Jesus, certa feita, orou, dizendo: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos grandes entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quando o homem está desprovido de influência política, de poder econômico, de prestígio na sociedade, ele é uma pessoa mais dependente, mais humilde, mais rendido à necessidade da graça de Deus. E a Bíblia diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então há esperança para a pessoa que está lá no lugar mais escondido da terra ou morando no barraco mais humilde da cidade. Para Deus, para Jesus, essa pessoa tem tanto valor quanto aquele que está aí no topo da pirâmide social, coberto dos brilhos mais reluzentes da fama. Pastor Hernandes, quando nós estamos atravessando uma dificuldade, uma luta, nós queremos uma solução imediata. É verdade. E apelamos para Deus e nem sempre a resposta vem imediatamente como nós desejamos. No relato aqui do capítulo 2 de João, nós vemos que a mãe de Jesus foi até ele, Maria foi até ele, colocar um problema que aquela família estava experimentando, a falta de vinho. O vinho havia acabado, o vinho que é símbolo de alegria. Porém, Jesus não atendeu imediatamente, não atendeu na hora, não atendeu automaticamente. Como é que nós podemos compreender essa questão? Este é um assunto vital no ministério de Jesus. Se nós olharmos os evangelhos, vai estar lá registrado várias vezes que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. E ele seguiu uma agenda dentro da hora estabelecida na eternidade. Não é chegada a minha hora. Certa feita, os soldados foram prendê-lo e não conseguiram porque não era chegada a sua hora. De outra feita, não apanharam Jesus para acusá-lo e condená-lo à morte porque não tinha chegado a sua hora. Depois, Jesus Cristo, lá no cenáculo, ora ao Pai, já na sombra da cruz, diz: Pai, é chegada a hora. Então, Jesus sempre andou dentro de um calendário estabelecido na eternidade. Deus tem o seu tempo certo. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é livre e Ele age de acordo com a sua agenda, com o seu kairos, o tempo oportuno de Deus, e não dentro do nosso cronos, do nosso tempo limitado. Se Deus fosse agir dentro da nossa agenda, Ele seria submisso a nós. Nós somos submissos a Ele. Ele é o Senhor. Ele sabe a hora certa. E Ele faz na hora certa, da melhor maneira. Então,
Cabe a nós, mesmo diante da nossa urgência e das nossas angústias que carecem de uma solução, a nosso ver, imediata, nos rendermos à sua soberana vontade. Ele tem o seu tempo oportuno de agir e no tempo oportuno dele, ele age. Podemos então ter esperança em meio à crise? Absolutamente. Absolutamente. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos com este importante tema, Jesus, nossa esperança. Não saia daí. No programa de hoje, nós estamos tratando do seguinte tema, Jesus, nossa esperança. E eu estou compartilhando aqui, juntamente com o pastor Hernandes, o capítulo 2 do Evangelho de João, que fala a respeito do primeiro milagre realizado por Cristo Jesus. Pastor, no bloco anterior, nós falamos a respeito do tempo de Jesus agir conforme a sua vontade. Agora eu queria comentar um pouco, queria ouvir o seu comentário a respeito desta fala que Maria, a mãe de Jesus, que levou até ele a demanda, a questão, a dificuldade que aquela família estava vivenciando, e após ouvir a resposta de Jesus, o seu filho, ela diz aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Qual a intenção de Maria ao trazer tal informação aos serventes? Muito embora Jesus tenha dito para Maria, sua mãe, mulher, tenho contigo, não é chegada a minha hora. Claro que Jesus não foi indelicado com a sua mãe, porque esse termo mulher era um termo de honra, e ele a trata com respeito. Mas nesse texto, pastor Jailton, também Jesus está nos ensinando algo muito importante, que não é Maria que manda na agenda de Jesus, não somos nós que mandamos na agenda de Jesus. Maria precisava entender que o seu filho era o próprio Deus e que ele veio para andar dentro da agenda do céu e não da agenda da terra, não da pressão dos homens, mas da vontade divina. Mas ela entende o recado, a palavra de Jesus, e tem plena consciência de que ele tem todo o poder, de que ele tem toda a autoridade e que para ele não há impossíveis e tudo quanto ele quer, ele pode. Então, entendendo esta verdade, Maria se dirige aos serventes e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Aliás, é a última palavra de Maria registrada na Bíblia, é esta palavra, fazei tudo o que Jesus vos disser. A própria Maria, nesse sentido, está colocando o seu Filho, Jesus Cristo, nosso glorioso Redentor, nessa posição singular de honra. De honra. Ela não se autoprojeta, ela não se eleva a si mesma, mas ela aponta para o seu Filho e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Cabe a nós fazermos tudo o que Jesus nos manda. É a ele que devemos plena obediência e absoluta submissão. E aí eu queria então dar continuidade a essa temática. Qual é o lugar da obediência a Deus, à palavra de Deus, no momento da crise, no momento da angústia? Pois é, esse é um ponto vital, porque note que se Jesus desse uma ordem ali, para os serventes, no caso, enchei d'água as talhas, e ele, não vou fazer isso não. Quem é o senhor? Com que autoridade o senhor está dando essa ordem? Não está faltando água aqui? Teriam eles se privado de um privilégio, de um milagre, de uma provisão.
Então, a bênção é consequência da obediência. A desobediência traz na sua bagagem o desastre. Quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a verdade, e que quando nós lemos a Bíblia, é o próprio Deus nos falando, quando nós obedecemos, estamos no caminho da bênção, no caminho da bem-aventurança, no caminho da felicidade. Por outro lado, se Deus é Deus, e Ele é, se Deus é soberano, e Ele é, se desobedecer a Ele traz consequências trágicas, e traz, então, nós somos desafiados a obedecermos. A desobediência é o caminho do desastre, a obediência é o caminho da bênção. Mas nós só podemos obedecer se conhecermos. É óbvio. Se não conhecermos a palavra de Deus, a vontade de Deus, como podemos obedecer? Esse é um ponto importante porque há muitas pessoas que confundem a voz de Deus com outras vozes. E tem muita gente que acha que tudo aquilo que é dito em nome de Deus é de Deus. O apóstolo Paulo perguntou assim, se a trombeta der o som incerto, quem entenderá? Então, como é que eu posso saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Eu preciso examinar as Escrituras. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso interpretar corretamente a Bíblia, para que eu entenda a vontade de Deus. E entendendo a vontade de Deus, eu posso obedecê-la. Porque se eu não conheço, alguém chega para mim e diz, não, Deus está falando isso. Eu não tenho filtro, eu não tenho elementos e critérios para saber se é isso mesmo, eu corro o risco de atender a voz do inimigo, pensando que eu estou entendendo e ouvindo a voz de Deus. Eu posso acolher a voz de um falso profeta, de um falso mestre, pensando que eu estou recebendo a verdadeira instrução. Eu posso estar num caminho escorregadio que me conduz à morte, pensando que eu estou no caminho estreito que me conduz à vida. É necessário conhecer. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que obedecem a palavra de Deus. Eu quero fazer um convite especial a você. Venha conhecer a palavra de Deus, venha estudar a palavra de Deus conosco. A primeira igreja presbiteriana de Vitória é uma igreja cristã reformada comprometida com o ensino da palavra de Deus. O nosso endereço é Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Os nossos cultos dominicais, pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas. Às 10 horas, pastor Hernandes, nós temos a Escola Bíblica Dominical, uma escola preparada para compartilhar a palavra de Deus. Deixa eu dizer para a pessoa que está nos assistindo. A primeira igreja presbiteriana de Vitória tem uma das mais importantes escolas dominical que eu conheço no Brasil. Ensino sólido, consistente, da parte de pessoas que são preparadas. Você vai receber uma instrução fiel das Escrituras e vai ser uma grande bênção para a sua vida e para a sua família. Então fica aqui de fato registrado o nosso convite. Venha participar conosco. Nós estamos lá para ajudar você a entender a palavra de Deus e não só entender, mas colocar em prática esta palavra. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí.
Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. No bloco anterior, nós tratamos a respeito da importância da obediência à ordem do próprio Senhor Jesus, a obediência à palavra de Deus. Agora, no último bloco do nosso programa, nós vamos analisar o milagre em si. Pastor Hernandes, qual a relevância, o significado de Jesus ter transformado a água em vinho e num vinho de melhor qualidade? É curioso, pastor Jailton, que há pouco tempo um pregador no Brasil ousou criticar Jesus, dizendo que não fazia sentido Jesus transformar água em vinho. Primeiro que nós não podemos jamais ter essa pretensão de criticar Jesus. Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele é soberano e Ele sabe o que faz. Segundo, é que o vinho, como o senhor já disse, era símbolo, e é símbolo na Bíblia, de alegria. Era um elemento essencial de provisão de uma festa, ainda hoje em Israel. Aquela família estava diante de um grande constrangimento, porque dentro da cultura judaica, você convidar alguém e não ter a provisão é uma vergonha, é um opróbrio, é uma humilhação. E Jesus Cristo é aquele que, diante das crises da nossa vida, das frustrações da nossa vida, dos embaraços da nossa vida, Ele pode nos socorrer, tirando-nos da vergonha, do opróbrio, da humilhação. Quando nós chegamos aos nossos recursos últimos, estamos de tanque vazio, estamos com a despensa vazia, estamos na reserva, Ele vem e traz esperança para nós. Os milagres de Jesus não são uma exposição egoística do poder. Os milagres de Jesus têm duas finalidades. Primeiro, promover a glória de Deus. Segundo, trazer benefício, socorro, auxílio para o necessitado. Os milagres de Jesus são a expressão da sua compaixão e da sua misericórdia, sinalizando que o Rei chegou e o reino está estabelecido. É a presença dele. Não é o milagre pelo milagre. O milagre não é um fim em si mesmo. O milagre é sempre um meio para um fim maior, que é a promoção da glória de Deus, a manifestação e a prova da divindade de Cristo e a restauração ou o livramento, a bênção daqueles que são necessitados e que precisam desta intervenção milagrosa de Jesus. Pastor Hernandes, nós estamos aí no primeiro mês do ano, né? Mês de janeiro, com muitas expectativas, com muitos sonhos, com muitos ideais para o ano que está aí praticamente desabrochando. Qual a importância de ter esperança em Cristo para enfrentar aí os novos desafios do ano que está desabrochando? É verdade, é importantíssimo, porque, veja bem, se você olha para o cenário econômico no Brasil, você está meio depressivo. Se você olha para o cenário moral, você está angustiado. Se você olha para o cenário familiar, a família brasileira está sendo atacada desde os seus alicerces. Se você olha para o cenário internacional, mundial, você está vendo aí o terrorismo, você está vendo aí as guerras, aí latejando para querer mostrar a sua carranca de morte. Para todo lado que você olha, o cenário é sombrio, é sombrio. Neste mundo aflito, que geme no estertor da morte, nós precisamos ter uma âncora segura, um refúgio verdadeiro. E Jesus é esse refúgio. Quando eu me refugio nele,
eu encontro paz no vale. Quando a minha família está construída sobre ele, que é a rocha que não se abala, eu sou uma casa construída sobre uma rocha. A chuva cai no telhado, o vento bate na parede, os reios batem no alicerce e essa casa permanece de pé. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ah, se o Brasil descobrisse isso. Ah, se a nação brasileira se voltasse para ele. Ah, se o nosso presidente, se os nossos governadores, se os nossos prefeitos, se os nossos senadores, se os nossos deputados federais, se os nossos deputados estaduais, se os nossos vereadores, se a nossa Corte Suprema, se as demais cortes deste país pudessem lembrar disso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele é a nossa esperança. Pessoal, familiar, é a esperança da nação. É sobre este tema que nós queremos continuar partilhando com você. Escreva, mande os seus dados, mande o seu endereço para ipbvit@ipbvit.org.br. O endereço está aí na tela e nós queremos enviar gratuitamente para você o Cada Dia de Janeiro, falando sobre enfrentando novos desafios. Estamos aí iniciando o ano e precisamos da direção de Deus para enfrentar e superar os novos desafios. Pastor Hernandes, a família brasileira necessita da pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu gostaria que o senhor transmitisse aos nossos telespectadores esta mensagem gloriosa da presença de Jesus no seio da família. Muito obrigado, pastor. Jesus foi convidado para ir naquela festa de casamento. A sua família precisa também da presença de Jesus. Quando Jesus está presente, às vezes os problemas também acontecem. Mas quando Ele está presente, Ele reverte a situação. Ele traz alegria onde a tristeza tinha mostrado a sua carranca. Ele traz libertação onde a prisão estava instalada. Ele traz paz onde a guerra estava trazendo tantos estragos. E quando aquele vinho foi apresentado, que Jesus transformou da água em vinho, aquele mestre-sala, aquele maître da festa, chamou o noivo e disse: como é que é isso? Você está quebrando o protocolo. Em todas as festas, primeiro se serve o melhor vinho, depois se serve o vinho de qualidade inferior. Mas vocês guardaram o melhor vinho para depois. Sabe por quê? Quando Jesus faz um milagre na família, o melhor sempre vem depois. A sua família também pode experimentar este grande milagre de Jesus, uma transformação profunda e radical. E o melhor ser daqui para frente. Os melhores dias do seu passado vão ser medidas mínimas do que Jesus vai fazer na sua família daqui para frente. O nosso programa está chegando ao final, mas nós queremos desafiar você a no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, continuar prestigiando este programa que é o programa cristão da família Capixaba. Exatamente. Então Deus abençoe e até o próximo sábado. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só